Santa Ceia para adorarmos a Deus. Segundo Reis, capítulo de número 4. Vamos achar, diga amém. A epígrafe do texto vai dizer: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. Porém veio o credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu disse: que te hei de fazer? Diz-me o que tens em tua casa. Ela disse: tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todos aqueles ou aquelas vasilhas e põe à parte o que tiver cheio. Foi ela e se trancou com seus filhos, que lhe traziam as vasilhas, e ela enchia. Sucedeu que encheu todas as vasilhas e disse ao seu filho: trazei-me ainda uma vasilha. Porém disse: não há mais vasilhas algumas. Então o azeite parou. Então veio a ela a saber o homem de Deus, ao qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos viverão do resto. Se assente. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Igreja, segundo o texto que nós acabamos de ler, o livro é segundo Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante, vai nos dizer uma história verídica e verdadeira sobre uma mulher que tem um problema de uma dívida e não tem como pagar. É verdade que hoje em dia quem não tem uma conta para pagar, uma dívida para quitar, ou até mesmo um empréstimo que está sufocando a vida da pessoa ou a família. Todos nós temos dívidas, todos nós temos trabalho, todos nós temos contas para pagar. Mas aqui nós vamos estar vendo a história de uma mulher que ela está passando por uma dificuldade imensa, a ponto de ela perder os seus 2 filhos para os credores. A história que nós acabamos de ler vai dizer que uma dessas mulheres, das mulheres dos filhos dos profetas, ela vai até um homem de Deus, um profeta, por nome de Eliseu. Eliseu, para quem não sabe, era um homem que estava diante de Deus e que seguia os caminhos do Senhor. Eliseu, ele era o sucessor de Elias. Bem verdade, e quando nós lemos o texto que de 1 Reis capítulo 18, vai nos dizer que Elias, ele era um homem que quando orava o céu se abria e o fogo descia. Aleluia. Prova disso que está lá em 1 Reis capítulo 18, quando os profetas de Baal e de Acera foram confrontados com Elias, e Elias orou a Deus e o fogo desceu do céu, consumiu todo o holocausto, bebeu, lambeu, ou então evaporou toda a água que estava sobre a valeta, e os profetas de Baal e de Acera foram humilhados porque falaram que somente o Deus dele era Deus, mas acima de todos os deuses tem um Deus que é sobre todos, e está aqui nessa noite. Elias, quando ele chegava no local, ele olhava para o povo e sabia o que o povo estava passando. Bem verdade que Elias também passou por momentos difíceis. Um dia ele matou muitos profetas, falsos profetas, mas no outro dia ele estava em depressão por causa de uma palavra de uma mulher, Jezabel. Só que eu aprendi uma coisa: cachorro que late não morde. Verdade. Aleluia, Jesus. Aleluia.
E a gente não pode dar o dedo aqui bate demais. Porque não pode sustentar o seu projeto. Porque o projeto que Deus dá na mão, ele confia. Jezabel, o projeto dela era falido. Porque era um projeto em cima de deuses Baal, os Baalins. Só que o projeto de Elias era fazer uma casa aonde profetas aprenderão a ser profetas. Aleluia, Deus. Foi ele mesmo que fundou o tal conhecido como Ranchos dos Profetas, ou Casa dos Profetas. Ali dele veio Eliseu, que Eliseu tomou posse e começou agora a dar continuidade àquilo que Elias deu. Bem verdade que Elias não era somente um profeta comum. Elias era aquele profeta que orava e o céu se abria. Quando nós vamos ver isso, nós vamos ver quando Elias ele está diante do povo e o povo não tem como escapatória de alimento, e aí ele sobe com o menino para o monte e fala: menino, eu vou orar, e você fica de olho para os céus. Durante 7 vezes ele manda o menino olhar para o céu e nada acontecia, mas na 7ª vez o menino olha e fala: ei profeta, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Glória a Deus. Aí ele fala: então desce, avisa a cabra que vai ter chuva, mas a nuvem é pequena, e desde quando Deus precisa de coisas grandes para operar o seu milagre? Deus não necessita de quem é grande, de quem é formado, de quem tem tudo. Deus ele somente necessita de quem abre o coração e deixe Deus trabalhar. Elias, homem que morava próximo de Sunem, aproximadamente 40 quilômetros de Abimelá, era a região, terra natal, onde Elias nasceu. Então Eliseu ele passava por essa distância de Abimelá, passava por Sunem e subia para o monte a orar, aonde ficava a casa dos profetas, ou o rancho dos profetas. E essa mulher ela se encontra com Eliseu e vai dizer: Eliseu, meu marido, teu servo, morreu. Eu não sei o que fazer, porque os credores vieram na minha porta cobrar uma dívida. Dívida essa que, se eu não pagar, eles querem levar os meus 2 filhos para que eles viessem trabalhar até pagar toda a dívida. Isso era uma lei que existia na época de Moisés, que se o marido não tivesse condições, ou o marido morresse, deixasse a dívida para a esposa, e ela não tivesse como pagar, os filhos menores eram levados como escravos ou como trabalhadores para trabalhar e pagar a dívida até quitar. E aí ficaria, como se diz, ficariam 6 anos trabalhando, no 7º ano decidiriam se voltava para a casa da mãe ou se ficava na casa do Senhor que o acolheu. E aquela se desespera porque são seus 2 filhos. Ela já perdeu o marido. Segundo Flávio José, historiador e teólogo, vai dizer que o marido dessa viúva seria Obadias, ou conhecido no hebraico como Obadias, aquele mesmo que era mordomo, o garçom do copeiro do rei Acabe, a qual um certo dia falou para ele: vamos ao campo procurar água, porque Elias falou que não vai ter mais chuva, então nós temos que procurar água para dar para o rebanho. E ele se encontra com Elias e Elias fala para o Obadias: avisa Acabe que eu estou indo e quero falar com ele. Eu vou nada, porque se eu for, ele vai mandar me matar. Pode, porque quem está mandando é Deus. É esse mesmo Obadias que escondeu 100 profetas, 50 em cada caverna, e sustentou com pão e água. Só que há uma diferença. Obadias ele não era judeu, não era hebreu, não era israelita. Obadias era adonita. Ele se converte ao judaísmo e vira discípulo. De discípulo ele se torna profeta, e é um dos profetas menores, onde tem o livro dele por nome de Obadias. Nós vamos conhecer que esse mesmo Obadias é aquele que morre em uma guerra onde Acabe tenta se fingir que é outro rei, mas é atingido por uma flecha que veio do alto céu, porque não
adianta se escapar ou fugir de Deus, que Deus ele encontra, a rota de Deus é diferente da nossa, o GPS de Deus é diferente do nosso, porque nós vamos descer o mais baixo da terra e ele encontra, o mais alto do céu ele encontra, nós pode se trancar numa casa, ele nos encontra. Só que aí eu estou vendo Acabe se escondendo, Obadias já está morto por causa da guerra, mas Acabe está tentando fugir, e aí vem uma flecha e mata ele. Aqui nós vamos encontrar a história que quando o teólogo vai dizer que Obadias seria o esposo dessa mulher. Então, se ele sustenta 100 profetas, vamos fazer uma conta básica e rápida. Sustentar 100 profetas com um salário de copeiro diante do reinado, não tem como. Então ele teria que ter pegado dinheiro emprestado para sustentar os 100 profetas com pão e água. Água consegue se pegar em ribeiro. Só que o pão tem que se fazer, a produção é diferente. Porque a massa de profeta que vai para o profeta é diferente. Ela não tem requinte de um palácio. O requinte de um pão de profeta é diferente. É um pão mais humilde. Porque profeta, que é profeta, não vive em regalias. Hoje você vê profeta de todo e qualquer estilo. Hoje tem profeta de todo gosto. Tem profeta do Pix, tem profeta da revelação, tem profeta da profecia. Só que o profeta que fala a verdade são poucos. Hoje em dia, se você for numa igreja e a igreja não tiver revelação e profecia, tem muito crente que fala, para mim não é igreja. Eu já fui em igreja pregar que me deram 20 minutos, mas cantaram 2 horas de corinho. Eu já fui em igreja que louvaram 2 horas e meia de louvores, adoração a Deus, e me deram 15 minutos para a palavra. Só que João mesmo diz em capítulo 15: vós sois limpos. Aleluia, Senhor. Pela palavra. Aleluia, Deus. Então é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que restitui, é a palavra que abre, é a palavra que fecha. É a palavra que vai nos trazer a salvação. Não é o louvor, não é a revelação, não é a profecia. Porque a profecia pode ser até mesmo de Deus, mas uma hora ela vai ter que se cumprir. E se não se cumprir, pastor? Deus. Você julgue a palavra, você julgue a profecia. O profeta é Deus quem julga. Aleluia. Só que dom não salva. Dom de revelação não salva. Dom de profecia não salva. Dom de visão, interpretação, dom de línguas não salva. O que salva, pastor, é a fé em Cristo. Aleluia. Nós vamos entender que aqui nós vamos ver que o profeta está diante da mulher e a mulher está diante do profeta e a mulher está com uma dificuldade. O marido, segundo o historiador, ele vai dizer que ele sustentou, a dívida ficou, e quem arcou a dívida foi ela, e ela tem que pagar. Segundo essa dívida, seria a dívida que ele tinha com Acabe. Acabe morre, Obadias morre. Quem fica? Filho de Acabe no reinado. Esse filho de Acabe, quando está no reinado, Jeroboão, ele vai fazer a cobrança, porque quer dinheiro. O pai morreu e deixou dívidas. Aí quem quer condições? O filho. Nós vamos ver o texto que a cobrança vem para todo mundo. Eu sou cobrado, você é cobrado, mas aqui é uma cobrança diferente. Quando nós vamos entender que essa mulher vai até Eliseu procurar ajuda, ela vai até quem possa resolver o problema. Deus. Glória a Deus. Eu vou repetir. Aleluia. A mulher vai até Eliseu procurar ajuda. Ela não vai procurar ajuda para quem não pode resolver. Ela vai procurar ajuda para quem possa resolver o problema dela. Glória a Deus. O profeta olha para ele e fala: o que tenho eu contigo? Ou o que hei de fazer? A palavra, o que hei de fazer, no grego significa: não me responsabilize pelos erros dos outros. De quem é a dívida? Dela. E o que o profeta tem a ver com isso? Quem errou? Ela. E o que o profeta tem a ver com isso? O problema hoje em dia de muitos crentes é que quando ele faz o erro, comete o erro, nunca é dele.
os outros. Sempre a culpa é da direção. Só que ele está dizendo: o que eu tenho a ver com isso? Meu Deus, olha aí. Me declara, me diz, me fala o que você tem na tua casa. Eu pude entender que quando ele diz isso, ele está dizendo: eu sei até o que tem, mas eu preciso que você confesse o que está acontecendo lá. Deus até sabe como está a sua vida, só que Deus não quer que você se incomode. Deus quer que você confesse com seus lábios o que você necessita de verdade. Aleluia. Interessante é agora, pastor André, ela vai dizer: na minha casa não tem? Na minha casa não tem nada. Para quem eu fui do mundo dos tempos, tem mais ou menos 12 anos atrás. Para quem deve a agiota, se você não tem como pagar naquele momento, ele leva o que você tem. Não tem como uma mulher que tem 2 filhos e o marido faleceu não ter nada dentro de casa. Deve ter móveis, deve ter condições, deve ter algumas lembranças. Só que se você não tem como pagar, ele leva o que você tem. E a mulher vai dizer ao profeta: na minha casa não tem, porque quem passou levou tudo. O que eu não entendo é que quem passa leva tudo, mas não toca no azeite que está dentro. Eu estou sentindo uma graça. Ela está dizendo: na minha casa, profeta, não tem nada, mas uma coisa eles não puderam tocar: no azeite da botija. O inimigo pode até mesmo te tentar tirar tudo da tua vida, mas na tua chamada, na tua família, nos teus filhos, no teu azeite, ele não vai tocar. O texto vai dizer que o profeta olha para ele e fala: muito bem, vai até as tuas vizinhas, todas as tuas vizinhas, e pega as vasilhas ou vasos em 3. Então quer dizer que aquilo que você pega, você tem que uma hora devolver. Hoje em dia você faz um bolo, aí você fala: vou dar um bolo para minha vizinha. Aí você põe naquela tabué que você comprou tão bonita, e aí você empresta, mas nunca volta. Ou então você pega aquela travessa, aquela riqueza que você ganhou no casamento, faz aquele mousse. Minha esposa faz o mousse, eu trouxe os mousse gostosos. Aí você faz aquele mousse, aquele pavê, aí você fala: vou levar, e depois eu pego a travessa, mas nunca mais você vê a travessa. Porque tudo que você pega emprestado, você tem que devolver. Verdade, Jesus, aleluia. O dom que você tem não é seu. Aleluia. A profecia que você profetiza também não é sua, é emprestada. Pega vasos emprestados, entra na tua casa, fecha a porta entre vocês seus, se é entre ela e os filhos dela, então quer dizer que quem está fora não pode estar dentro. Porque quem está vendo você passa na dificuldade nunca vai tentar te ajudar. Porque o povo, pastor, quer ver até você bem, mas não tão bem quanto eles. É verdade. Porque enquanto você está aqui embaixo, todo mundo está beleza. Mas quando você faz a volta, Desse jeito. por que ele não eu? Por que ela não eu? Mas eu estou aqui há tanto tempo e chegou esse dia. Não, mas eu sou privilegiado. Igreja não é tempo de casa que manda. Meu Deus. Tempo de casa se manda na empresa. Na igreja quem manda é Deus. Porque tem gente que pensa porque tem 10, 15, 20 anos, manda. Meu Deus. Mas se Deus quiser levantar uma criança e vir sapateando na minha direção e falar: desce, alavanjo, leva-se. E
intimidade. Aleluia. Jesus me disse: entra no teu quarto, fecha a porta e o teu particular agora é comigo. Por que eu fecho a porta da minha casa? Aleluia. Primeiro, particularidade. Segundo, respeito. Terceiro, privilégio. Quarto, glória. Aleluia! Se dentro da minha casa não tiver essas 4 opções, teria até mais, mas se não tiver essas 4 opções, não tem como a casa manter a última opção, que é a glória. Eu estive pregando ontem, num fechamento de campanha no Curuçá, e ali eu estava dizendo sobre a glória da segunda casa. Não tem como uma casa ter glória se a casa nunca vai estar em limpeza. Meu Deus. Não tem como a glória do Senhor fazer-se presente na minha casa, no meu tempo, na minha vida, se não tem limpeza. Meu Deus, Pastor, missionário, pastor, vocês gostariam de entrar na própria casa de vocês se não tivesse limpeza? Eu aprendi uma coisa, que toda casa tem que estar limpa, porque você não sabe qual é o dia que a visita vai chegar. Jesus, louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você vai entender agora. Aleluia! Atos capítulo 2, todo mundo reunido, 120 pessoas. Só que de repente avisou, teve aviso prévio, foi terreno. E se a casa não tivesse limpa? Meu Deus. É muito forte. Tem Atos 2. Ei, Jesus, na tua palavra, Senhor. A maioria das casas que Jesus entrou, a glória se manifestou, porque tinha limpeza. Jesus entra na casa de Pedro e quem está doente? A sogra. Só que ele olhou para a sogra e falou: hoje chegou cura nesse lar. Jesus está atravessando uma cidade. Quem está em cima da árvore? Zaqueu. Jesus fala: não precisa de convite nem de agenda. Eu mesmo me convido, porque a limpeza na casa. Jesus entra na casa e diz: hoje chegou salvação. Aleluia! Jesus está numa casa e de repente abre-se um buraco no teto e está descendo um paralítico, e Jesus opera um milagre dizendo: perdoados são os seus, porque a casa está. O problema não é deixar a casa limpa, o problema é quem fica na porta querendo entulhar. Meu Deus. Por que o paralítico não entrou pela porta? Porque na porta tinha fariseu, escriba, saduceu e quem queria ajudar o ministério de Jesus. Porque só fica na porta quem gosta de ficar parando o ministério de Jesus. Meu Deus. Só que já que eu não posso entrar pela porta, vamos abrir uma porta pelo telhado, vamos descer. O privilégio de quem está em cima é bom, pastor. O privilégio do paralítico que está em cima do telhado é bom, porque ele está vendo quem está embaixo. Para ele é ótimo. Só que o que adianta eu estar em cima, paralítico pelas pernas? Aleluia. Porque tem muita gente que está em cima do telhado, a visão é privilegiada, mas ainda está doente. É necessário descer. É necessário sair do pedestal. É necessário se humilhar. Ele só recebeu a cura depois que desceu do telhado. Escute, vou deixar para a próxima. Ela fecha a porta com seus 2 filhos e vai pedindo para os seus filhos trazer os vasos. Eu aprendi uma coisa. O problema dessa mulher não era condições financeiras. O problema dessa mulher era que faltava recipiente no ambiente.
tinha. Eita Deus, aleluia. E naquela época, azeite era caro e era difícil achar. Talvez com a quantidade de azeite que ela tinha, ela pagava a dívida. Só que não vivia do. Glória a Deus. O profeta disse: vai, vende, tu vai pagar a dívida. Só que o que sobrou, tu vai viver. Eita, Tu vai viver. aleluia. Ela está deitando o azeite e os filhos estão trazendo os vasos. Aleluia. E os filhos estão trazendo vaso, ela está deitando o azeite. Só que o azeite que multiplica não vem dos vasos de fora. Ei, dá uma ponta. Estava dentro da casa. Aleluia. E hoje em dia tem muita gente que pensa que Deus só usa quem é de fora, esquecendo que tem vaso dentro. De casa. Tu vai dar glória e vai esperar a boca gostar. Aleluia. Glória a Deus. Por que não? Porque eu vou chamar o pregador, porque é conhecido, tem muitos seguidores. O que adianta trazer o manequim, se por detrás do manequim, dos bastidores, a vida está toda torta? Deus, Aleluia. Sábado agora foi o nosso abala. Nós fazemos a bala na região de São Paulo, fizemos uma bala jovem só para jovens. Quase 300 jovens dentro de uma igreja. Meu Deus. E aí convidamos uns cantores, pregador. E aí eu fui convidar um pregador para esse abala. Minha esposa falou: manda mensagem para ele, convida ele, vamos ver que. Aí ele me disse algo que hoje em dia muito pregador diz quando é convidado para pregar. E eu e minha esposa não aceitamos. Se Jesus Cristo me tirou de dentro de um hospital com 132 tumores e não me cobrou R$1, para que eu vou pregar para ele na igreja do Senhor? Dessa maneira. Eita coisa linda. Aí eu, orando a Deus, Deus me mostrou um pastor amigo meu. Eu falei: pastor, tem como você pregar na nossa bala? Sim, eu vou sim. Eu falei: pastor, como que é o trabalho da sua gente? Pastor, fique em paz que eu vou na bênção. Aí fizemos o abala, foi uma bênção. De lá saí, tive que pregar uma vigília. E eu sou muito grato a Deus por isso. Aleluia. Porque quando você trabalha a favor de almas, o inimigo se levanta. Eu quase perdi o movimento da minha perna, minha esposa ficou doente, o meu celular deu um pane geral devido a uma senha errada que eu coloquei. Eu fiquei sem locomoção, tanto para a vigília quanto para minha casa. Aí chamaram o Uber para mim, fui para a vigília. Da vigília, graças a Deus, o pastor me trouxe até em casa. Mas o inimigo trabalha para querer destruir quando você faz a obra de Deus. Dessa maneira. Quem está trazendo os vasos não é quem está fora. Quem está trazendo os vasos é quem está dentro. Nunca tente chamar quem é de fora para fazer a obra aqui dentro. É revelação que está vindo do céu. Não está no esboço, está vindo do alto céu. Nunca trague de fora para trabalhar nos vasos aqui dentro. Levante o corpo. Quem estava trabalhando, trazendo os vasos eram os filhos. Filhos na Bíblia significa história. Se eu perco um filho, eu perco a história. Mas se eu uso ele para ele trabalhar na minha obra, ele vai crescer. Porque quem é que não se lembra de Sulamita? Ela não tinha filho, marido já de idade. Aí o profeta fala: tu vai ter um filho, segundo a palavra do Senhor. Não me engane, Senhor, não se preocupa não, que daqui 365 dias vou te mostrar o que eu vou fazer. Passou-se um ano. Quem está carregando filho? Aí o menino nasce e cresce. O menino nasce e cresce.
Só que quando ele nasce e cresce, ele sente vontade de ir para o campo com o pai. E toda vez que você vê alguém querendo fazer alguma coisa na obra de Deus, é porque está crescendo. Toda vez que você vê alguém querendo ir para o campo missionário, é porque está crescendo. Aleluia, Deus. E no campo missionário todo mundo sente dor de cabeça. O menino sentiu dor de cabeça, porque no campo missionário todo mundo sente dor de cabeça. Só que uns aguentam e outros reclamam. Deus. Aí o pai fala: leva o menino embora para casa, porque campo não é lugar de ficar reclamando de dor de cabeça. Campo é lugar de trabalhar. Quem está dentro da casa da mãe? Menino. Só que está trabalhando, mas não está reclamando. E o azeite multiplicado. Porque o multiplicador não era multiplicado. O azeite multiplica na mão da mãe que ora de joelho. Meu Deus. É um ciclo de oração. A mãe ora e os filhos trabalham. E o azeite multiplica, multiplica. Porque mãe que ora, Deus responde. Aleluia, Deus. Porque aonde os teus pés, as tuas mãos não te levam, os teus joelhos te levarão. Eu te provo na Bíblia. Sunamita, quando recebeu o seu filho que veio do campo, ele morreu ao meio-dia. E o que ela fez? Colocou ele nos seus joelhos. Só que nem tudo é ser resolvido no joelho. Quantas das vezes eu e você oramos, buscamos e pedimos a Deus, e Deus não deu a resposta que nós queríamos. Só que ela pegou o menino, levou para o quarto do profeta, colocou em cima da cama do profeta e fechou a porta. Porque eu conheço um Deus que trabalha de porta fechada. Jesus, é bom. Missionário, Deus trabalha com porta aberta? Trabalha. Mas eu conheço um Deus que trabalha de porta fechada. Aleluia. Primeira mulher que Deus trabalhou com porta fechada? Sunamita. É verdade. Foi atrás de Eliseu, Eliseu voltou com um bordão, entrou dentro do quarto, fechou a porta e começou a orar. De porta fechada. A segunda mulher que eu vejo Deus trabalhando é essa, de porta fechada. Enquanto ela está deitando o azeite, os filhos estão trazendo vasilhas e vasos. Mas chega uma hora que não vamos ver no texto, que o profeta fala: separe os vasos cheios dos vasos vazios. Porque quem é cheio anda com quem é cheio. Quem é vazio anda com quem é vazio. Quem gosta de palavra, de unção, de oração, de ciclo de oração, anda com quem gosta disso. Mas quem gosta de ficar no WhatsApp falando mal da vida dos outros, anda com quem gosta. Os vasos se acabam e a mãe pede mais um e os filhos falam: acabou-se os vasos. E o azeite, o problema nunca foi azeite. O problema é que na casa estava em falta de vaso. Aí ela chega até o profeta e fala: profeta, e agora o que eu faço? Pega o azeite, vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto. Até aí tudo bem. Só que o profeta nunca falou nada sobre os vasos que ela pegou emprestado. Porque isso não condiz com o profeta. Isso é a atitude que eu e você tem que fazer. Eu estou vendo ela ainda aqui, ó pastor, pegando o vaso que ela pegou emprestado e devolvendo. Dona Maria, muito obrigado pelo vaso. Muito obrigado pela vasilha. Deus abençoe. Até las vistas. Amém. Só que quem recebe o vaso, pastor? Vaso de barro impregna azeite puro. Repito, vaso de barro impregna quando você coloca um azeite puro.
quente? Glória a Deus. É porque a bênção que Deus vai te dar é recalcada, Meu Deus. sacudida, transbordante, sementinha. Porque Deus não escolhe por status financeiros, Deus não escolhe por seguidores que você tem na rede social, Deus não escolhe pelo anel de teologia, pela formação eclesiástica ou até pela sua titularidade. Deus te escolhe quando você abre e rasga o coração e fala: eis-me aqui. Talvez eu veja ela pegando dinheiro porque ela vendeu azeite. Eu vou terminar a mensagem agora. E indo até o credor e falando: aqui está a quantia que eu estava devendo. E ele olhar para ela e falar: mas até esses dias eu tinha levado tudo da tua casa e agora você está comprando os móveis novos? Até esses dias não tinha nada na tua casa porque nós levamos tudo e agora você está tendo tudo novo. Meu Deus, Senhor da glória. Aleluia. Porque o que Deus dá não é troco, é salário fixo. Quem trabalha com troco é Satanás. Deus não trabalha com troco, Deus não trabalha com migalha. Deus ele te dá o do bom e do melhor. Talvez você chegou aqui falando: Senhor, está doendo, está difícil, está machucando. Porque chamado dói, pastor. No chamado a gente tem angústia, no chamado a gente tem tristeza, no chamado a gente tem abandono, no chamado nós temos noites escuras, no chamado nós temos até mesmo pessoas que nos abandonam. Mas se não fosse o chamado, você não estaria aqui nessa noite. Porque o chamado falou maior que você. Porque o chamado falou mais alto na tua vida. E por isso que você está aqui nessa noite. Porque o chamado na tua vida falou mais alto. Eu tenho uma palavra para liberar para a tua vida nessa noite. Independente de como você chegou aqui, da mesma forma que tu chegou, tu não vai sair. Porque Deus está multiplicando, restaurando, salvando, libertando e livrando. Deus está trazendo coisas grandes para a tua vida, tua família. Eu digo mais, diante dessa palavra que o profeta quis dizer, eu vou utilizar você dentro da tua casa para ser um canal de bênção e de salvação para os teus. Bate palma para Jesus. Fique com essa mensagem. Que Deus venha abençoar a tua vida. Muito obrigado, pastor André, missionário Aldo, pastor, missionário. Que Deus venha abençoar a vida de vocês. Com a permissão dos pastores, eu e minha esposa vamos estar lá na porta. Minha esposa, ela tem a empresa dela e nós trabalhamos com mousse, pavê, de prestígio, como é que fala? Mousse de prestígio, mas hoje aqui tem mousse de limão e maracujá. Quem puder abençoar o nosso projeto, o nosso trabalho, abençoe, irmão, que você também será abençoado em nome de Jesus. E assim agradeço a minha oportunidade e as palmas.